Bora lá, meu povo, videozinho diferente aqui no Expresso, um vídeo sem vinheta. Por quê? Porque eu quero conversar um pouco mais sério sobre alguns assuntos aqui com vocês. Mas antes de eu conversar sobre este assunto sério, eu queria trazer algumas informações que surgiram agora na parte da manhã envolvendo contratações. Primeiro, que o Globo Esporte finalmente confirmou a contratação do meia atacante Jason Guzmán pelo Fortaleza. A matéria saiu agora há pouco e eu já trago aqui para a tela para você dar uma olhada. Olha só, Fortaleza acerta com o colombiano Jason Guzmán até o fim de 2027. E a matéria fala o seguinte: o Fortaleza acertou a contratação do meio atacante colombiano Jason Guzmán. O jogador de 27 anos estava no Torpedo Moscou da Rússia e chega ao Leão com contrato até 2027. O GE apurou que ele chega à capital cearense ainda nesta semana para fazer exames e se juntar ao elenco no PC. Quem assistiu o vídeo das 5h30 da manhã sabe que eu trouxe a informação de que ele desembarca amanhã, terça-feira, em Fortaleza. Na temporada, o colombiano marcou 5 gols e disputou 11 jogos antes do Torpedo, passou pelo Tolima da Colômbia, somando 94 jogos, 28 gols e 17 assistências. Aí o homem que deve ser anunciado a qualquer momento pelo Fortaleza. Acho, inclusive, que amanhã mesmo, caso de fato ele chegue para fazer exames no Fortaleza e se apresentar ao elenco e à comissão técnica, o Fortaleza deve anunciar a contratação do jogador. Então, além dos setoristas sul-americanos como o César Luiz Merlo, o Uriel Lugt, agora o GE também está cravando aí o acerto do Fortaleza com o meia atacante colombiano Jason Guzmán. E vamos torcer para que esse anúncio seja feito logo. Vamos ver aí como é que está a condição do Guzmán para que ele possa reforçar o elenco no retorno da Série A do Campeonato Brasileiro e também na Libertadores nos jogos contra o Vélez. Acredito que se ele chegar essa semana para esse jogo contra o Botafogo, muito difícil, mas muito difícil mesmo, até pela parte física, né? A gente não lembra exatamente desde quando ele está sem jogar, mas já tem um tempinho, então não é da noite pro dia que o cara se condiciona fisicamente. A gente vai ter que aguardar para ver quando de fato o Guzmán vai chegar e também quando de fato ele vai estar apto para estrear pelo Fortaleza. O certo é que ele deve ser um reforço, sim, para a sequência da temporada, no retorno do Campeonato Brasileiro e também para os 2 jogos da Libertadores contra o Vélez. Ainda sobre contratações, eu queria trazer aqui um corte pequeno da coletiva com o técnico Renato Paiva ontem após o empate contra a equipe do Corinthians em 1-1 na Neoquímica Arena, e queria que vocês prestassem atenção em 2 coisas. Primeiro, na análise que ele fez com relação a como o Fortaleza se comportou no duelo contra o Corinthians e também na parte em que ele fala sobre contratações. Mas antes, eu queria dar algum pitaco aqui sobre o que eu achei, né? Que é fato que o time melhorou com o Renato Paiva. Eu acho que isso aí todo mundo já consegue enxergar. Porém, em nenhuma partida o Fortaleza consegue manter o mesmo nível na partida após as mexidas. Talvez isso seja por conta do banco, que não tem conseguido entrar à altura de quem tá jogando, e eu olho muito por esse lado também, mas também tem um ponto importante que é o Renato Paiva melhorar a leitura de jogo dele. Eu acho que ele cometeu alguns equívocos nas substituições, tanto no jogo de ontem, como também na derrota para o Grêmio, sabe? Foram alterações assim que não surtiram efeito, o time caiu de produção, e aí você tem esses 2 ângulos. O ângulo de que o elenco que entra não consegue dar conta do recado, e isso é péssimo, porque os caras entram descansados, e esse outro ângulo, que é o Renato Paiva não ter tido a melhor leitura do jogo para fazer as melhores alterações. E aí eu te pergunto, para qual dos ângulos você acha que pesa mais no Fortaleza na partida? Quando eu digo pesa, é negativamente, certo? Então comente aqui abaixo e vamos ouvir o Mister Renato Paiva. E hoje outra vez num detalhe em que nós conseguimos controlar, repito, fica de facto a imagem que o Corinthians nos amassou na segunda parte com bola, é verdade, mas amassou quase sem ter oportunidades de golo. E isso significa que nós defendemos bem. Eu não gosto de defender muito, eu gosto de defender bem. Hoje defendemos muito porque o Corinthians na segunda parte obrigou, mas eu até acho que defendemos bem porque o Corinthians não teve oportunidades claras de golo, e se olharmos para o elenco do Corinthians, não é fácil que esta equipa não tenha oportunidades e não faça golos. Foi naquele detalhe que nos penaliza, mas repito, ainda bem que é um detalhe, porque quando o detalhe virar, nós vamos regressar aos resultados positivos, vamos regressar
resultados com o golo a 0, que é isso que também queremos, tá? O mercado está ali, aquele senhor. Eu mando sempre eu paro no peito e jogo para ali, para ele. E nós estamos de facto à procura não de um caminhão de reforços, estamos à procura de posições muito cirúrgicas. Desculpa, minha querida, eu não vou dizer quais são as posições, vocês também, acho que esta semana já vão conseguir ver. É só guardar curiosidade, tá? Maravilha, ele confirmou as contratações e disse que esta semana já vamos ver algumas dessas contratações que sim, tiveram indicação do treinador. A gente sabe do Jason Guzmán, do Elton Leite, o volante Rezende também deve estar desembarcando essa semana em Fortaleza e deve ser anunciado a qualquer momento. Então a gente fica na expectativa, pelo menos a priori, dessas 3 contratações. Ainda se sabe que o Fortaleza busca um segundo volante, certo? Isso é fato, o Papelinho falou. E um zagueiro também, já que o Davi Luiz saiu. Então, são 5 os nomes, né, que o Fortaleza deve trazer ainda nessa janela do meio do ano. E tomara que essa galera chegue rápido, porque a gente precisa que essa turma entre em condicionamento físico e também técnico, né, e tático, junto com o treinador e o elenco, para conseguir já nos ajudar nessa sequência da temporada. Sobre o jogo contra o Corinthians, eu fico pensando assim, que o primeiro tempo o Fortaleza realmente foi muito bem. Acho que merecíamos até mais sorte, apesar de ter levado uma bola na trave. Também colocamos uma bola na trave sem querer, né? No lance do Lucas Prior, o zagueiro do Corinthians botou a bola na trave sem querer. Mas no segundo tempo, as alterações prejudicaram o Fortaleza, né? O time caiu bastante de produção, aceitou a pressão do Corinthians e não conseguiu reagir dentro da partida. E eu acho que isso pode ser um problema. Por mais que o nosso banco esteja em decadência, o Paiva também precisa entender melhor o plano de jogo da equipe de acordo com a estratégia do adversário. Eu acho que a gente aceitou demais uma pressão. No jogo contra o Grêmio, nós éramos melhores do que o Grêmio, ligeiramente melhores. Poderíamos até ter empatado ou até ganhado, não fossem as falhas do Magrão, mas as mexidas do Paiva muito mais prejudicaram o Fortaleza do que beneficiaram dentro da partida e o jogo terminou 2-1. Então, assim, entendam. Eu não estou fazendo uma crítica pesada ao Paiva, não é isso. Claro que o nosso banco é péssimo, né? Tem atuado muito mal quando entra. E aí como é que ele pode acertar se o banco não rende? Ele deve ter uma estratégia. Mas é importante também que ele tenha essa leitura de jogo aprumada, né? Melhorada aí para poder entender quem que ele pode colocar e o cenário e como que está se desenhando o cenário da partida para o Fortaleza buscar uma reação ou quem sabe manter uma vitória ou ampliar o marcador de acordo com a circunstância da partida. Mas essa é a minha opinião, tá? É a minha avaliação. Eu respeito demais quem pensa o contrário. Eu acho que ainda é muito cedo pra gente avaliar o trabalho como um todo, mas já tem alguns amigos analisando o trabalho do Renato Paiva nas redes sociais. E eu te pergunto, qual que é a tua avaliação após 4 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 2 empates? Eu vou fazer aqui uma breve avaliação, bem pequena mesmo, tá? Pra mim, é um trabalho bom, mas que pode evoluir e que acaba pecando por heranças do Vojvoda, heranças, no caso, ruins, né? O elenco ainda tem algumas coisas enraizadas do Vojvoda, obviamente, um treinador que ficou muito tempo no comando, o elenco não ia mudar da noite pro dia. Então, essas raízes negativas que o Vojvoda deixou no elenco têm prejudicado o trabalho do Renato Paiva, mas eu sei que com o tempo isso pode melhorar. Ele chegou, melhorou o time em vários pontos, né? São 1 vitória, 1 derrota e 2 empates. Só que ainda é pouco tempo ainda, né, pra gente avaliar e criticar o treinador. E é fato que o elenco precisa de reforço, né? Acho que uma coisa se soma à outra. Mas, mais uma vez, essa é a minha opinião. Eu quero a sua. Comente aqui abaixo. Inclusive, o Renato Paiva disse que ontem o Fortaleza de novo cometeu mais um erro, assim como aconteceu contra o Bahia, né? Segundo ele, o empate não seria nem um mau resultado antes do jogo começar. Só que as circunstâncias, que é aquilo que a gente sempre fala aqui nas lives, e a maneira que o jogo tomou, acabou por ser um mau resultado, porque o Fortaleza abriu o placar, segurou até o finalzinho e tomou o gol de empate aos 48 do segundo tempo. E aí o Renato Paiva meteu uma aspa bem interessante. Na avaliação dele, o erro cometido pelo Fortaleza foi começar a jogar com o resultado, e isso não é bom. Aspas para o Renato Paiva. A história do jogo acaba por definir-se muito pelo que nós fizemos cedo, e a partir daí, mentalmente, a minha equipe até começa a jogar um bocadinho com o resultado, coisa que eu não gosto e não quero. Que fique claro que eu, em momento nenhum, pedi para a equipe baixar. Então, se em momento nenhum ele pediu para a equipe baixar a intensidade, por que que a equipe naturalmente baixa? É como eu falo, são heranças ruins que o Vojvoda deixou e que só o tempo vai corrigir isso aí. Agora, qual é o problema? O tempo tá passando muito rápido. E a gente só vai ter aí 20 jogos, né? 19 no segundo turno, mais um que ainda falta contra o Botafogo, pra
corrigir isso aí. Então, tem que ser corrigido o mais rápido possível. Pelo menos essa foi a visão que eu entendi, tá, galera? Se você tiver entendido errado, ou não errado, né? Mas se você tiver entendido diferente, comente aqui abaixo, tá? Muito importante o seu feedback sobre essa situação. Agora vamos ao principal tema do vídeo. E já adianto, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Não me importa se ele vai render ou não, mas eu precisava trazer um pouco da minha opinião, um pouco da minha visão com relação ao que eu vou falar agora aqui no vídeo. Tá bom? Então eu te peço que fortaleça esse vídeo, compartilhe, deixa o like, deixa o hype, comenta aqui abaixo, porque é um tópico que a gente precisa conversar. E antes de entrar nesse tópico, já adianto o seguinte, não é uma crítica pesada, não estou esculhambando ninguém, certo? Não vou aqui explodir, ficar puto, ficar pistola por causa de jogador X ou Y, certo? Eu vou fazer uma análise respeitosa do que eu tenho visto de 5 jogadores, em especial ao que aconteceu ontem, mas claro, puxando para outros jogos, até mesmo com o Vojvoda. Porque na minha visão, 5 jogadores do Fortaleza desaprenderam a jogar futebol. Quando eu falo desaprenderam, você coloque aí aspas, tá? Porque a gente sabe que ninguém desaprende da noite pro dia. Mas o que é que tá acontecendo com o futebol de Emmanuel Martinez, Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Zé Wellison e Lucero? De verdade, ontem esses 5 aí foram o combo perfeito pro Corinthians empatar o jogo e nós corremos até o risco de tomar a virada. A sorte é que o jogo já estava acabando mesmo com 7 de acréscimo. E aí eu vou falar aqui de cada um, na ordem da esquerda para a direita, e eu quero muito a opinião de vocês sobre. Lembrando mais uma vez que não vou esculhambar ninguém, não vou extrapolar aqui, pistolar, porque não faz sentido. Eu quero fazer uma crítica construtiva e quero que vocês me ajudem, porque assim, esses 5 pertencem ao elenco do Fortaleza. Esses 5, alguns são titulares, né? Caso do Mancuso, o Diogo Barbosa aqui acolá, o Lucero também, mesmo que o Davidson esteja melhor. E são jogadores que precisam contribuir mais com o Fortaleza, como alguns já contribuíram muito em outras temporadas. E são 5 jogadores hoje, me permitam até fazer um comentário um pouco mais pesado, digamos assim, e não estou sendo contraditório, tá? Descartáveis. São 5 jogadores que, se não entrarem na partida, não vão fazer diferença nenhuma, sabe? Porque quando eles entram, não fazem diferença nenhuma, pelo menos positivamente falando. Eles fazem diferença negativamente falando. Eles prejudicam o Fortaleza, eles são nocivos ao Fortaleza. Quando esses 5 caras entram, o time cai. Cada um em sua posição consegue fazer algo ruim. E isso não é bom. E eu não entendo como a diretoria do Fortaleza não consegue enxergar isso. Pra mim é um problema. Tudo bem, não quer mandar embora, beleza, mas contrata jogadores de mais qualidade pra essas posições aí, e eu espero que estejam fazendo isso, porque tá muito difícil aguentar esses 5 caras. Claro que não são só eles, mas eu separei esses 5, porque ontem foi gritante o que aconteceu no segundo tempo do jogo entre Fortaleza e Corinthians. E aí eu queria começar pelo Martinez. O Martinez chegou no meio do ano passado, o Alex Santiago foi buscar ele no América Mineiro, ele vinha um tempo sem jogar por conta de uma lesão pesada, já chegou bem demais, se encaixou no meio campo do time, veio ali famoso por ter feito uma boa dupla no América Mineiro com o Mastriani. Fortaleza precisava de um jogador da qualidade e das características do Martinez, ele se inseriu muito bem, fez excelentes partidas pelo Fortaleza, foi premiado com aquele golaço de cabeça contra o Vasco no 3-0, tomou de conta do meio de campo e se tornou uma peça fundamental na equipe titular de Juan Pablo Vojvoda. E o que é o Martinez de 2025 comparado ao do ano passado? É um nada. O Martinez caiu muito de produção. Antes considerado um coringa no elenco tricolor, e a torcida até gostava muito dele, hoje ele é um nada. Ele não contribui com nada, ele não marca, ele não se esforça para dar um passe de qualidade, ele não marca por zona, ele não marca por posição, ele não faz nada, ele só prejudica. Ele perde bola, ele entra sem vontade, ele não consegue dar um corpo no adversário, ele não consegue ser fiel taticamente àquilo que o Paiva tem tentado passar e já não estava conseguindo ser fiel com o Vojvoda. E aí eu te pergunto, qual que é o problema do Martinez? É lesão? É psicológico? É físico? É os 3? Porque, pra mim, não justifica como o futebol do Martinez caiu. Caiu demais. Demais. E isso não é bom, galera. As coisas precisam melhorar com esse jogador, porque ele foi caro, né? Se eu não me engano, foi 8 milhões. E é um jogador argentino que
Ajuda muito no meio de campo do Fortaleza, pelo menos ajudava, mostrava sua raça, sua garra, mas de repente ele caiu completamente. Então, assim, esse cara entra, já me dá uma tristeza no segundo tempo. Já começa por aí, ele entra no segundo tempo, ele perdeu a titularidade. Aí quando entra, ele não contribui com nada. Desculpa, mas o Martínez hoje não merece jogar no Fortaleza. Com todo o respeito ao jogador, mas ele não tem contribuído em nada positivamente, apenas negativamente. Ontem, cara, pelo amor de Deus, no segundo gol do Corinthians, eu não vou nem continuar aqui, que é pra não me estressar, porque eu prometi a vocês que não ia me estressar nesse vídeo. Mas ontem o Martínez, pelo amor de Deus, cara, o que foi o Martínez no gol do Corinthians? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, Martínez é um jogador que precisa melhorar, alguém precisa conversar com ele, senão, irmão, bota pra fora. Porque no Fortaleza tem que estar quem quer jogar, sabe? Quem mostra raça, quem mostra comprometimento tático. E o Martínez não consegue mostrar mais absolutamente nada. Caiu 100%, certo? Essa é a minha avaliação sobre o Martínez. Mancuso. Mancuso é o seguinte, chegou, né, como o melhor lateral direito do campeonato argentino, do futebol argentino, tá? Na temporada em que ele chegou no Fortaleza. Se eu não me engano, 2 temporadas atrás, não me recordo agora. Chegou também no meio do ano, né? Acho que foi... Eu não lembro agora quando foi que o Mancuso chegou. Vocês me digam aí, que eu esqueci. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Fortaleza anuncia Mancuso. Só pra me fazer aqui uma análise completa e não errar as datas. Tá, mas vamos conversar um pouco sobre o Mancuso. Fortaleza anunciou em 8 de agosto de 2024. Pronto, foi 24, né? Tá aqui, ó. Fortaleza anuncia a contratação do lateral direito Eros Mancuso, dia 8 de agosto de 2024. Então tá aí, Mancuso, anunciado no meio do ano passado, certo? Chegou com o status de melhor lateral direito do campeonato argentino e aqui pouco jogou como lateral direito, né? Foi jogar mesmo, foi de lateral esquerdo. Ele se deu muito melhor na lateral esquerda e muita gente falava, pô, nós trouxemos lateral direito pro Tinga ganhar um concorrente e de fato o cara foi jogar na lateral esquerda. E aí só um parênteses rápido aqui, tá? O Martínez chegou antes do Mancuso, né? Chegou em abril de 2024 naquela leva ali com o Felipe Jonathan, com o Renato Kaiser, enfim, quando o Alex Santiago buscou 4 jogadores que a gente precisava, né? Só pra fazer aqui uma correção, o Martínez chegou em abril, não foi no meio do ano. O Mancuso sim chegou no meio do ano e com o status, como eu já falei, de melhor lateral direito do futebol argentino. E aqui no Fortaleza ele se encaixou muito mais na lateral esquerda, né? Muito bem, apoiando bastante, seguro. Quando o Vojvoda precisava colocar ele do lado direito, ele entrava como ala e não como lateral, assim como foi no jogo contra o Juventude, que ele até marcou um golaço. E nos primeiros jogos o Mancuso até foi bem, sabe? Tanto de lateral esquerdo como também de ala direito quando foi preciso. Mas de lateral direito ele nunca jogou, isso é fato. E todas as vezes em que ele jogou de lateral direito com o Vojvoda e também agora com o Paiva, ele não conseguiu performar nada, certo? Ele não agrega. A gente sente falta do Tinga ou até mais do Brites do que do Mancuso. Muita gente tem reclamado do peso do Mancuso, né? Tirando brincadeira com ele, dizendo que ele tá acima do peso. E de verdade, parece muito, tá? Pelas fotos nos treinos, pelos aquecimentos nos jogos, parece que ele tá acima do peso. Parece que ele não tá bem fisicamente, o Mancuso. Ele não apoia, ele não defende, ele não ultrapassa para cruzar, ele não marca, ele não aparece para dar opção, para trabalhar com os volantes, com os meias. Então, o Mancuso é mais um jogador que segue a cartilha do Martínez. Não consegue entregar mais nada no Fortaleza. E foram 9 milhões, se eu não me engano, de reais investidos no Mancuso para tirá-lo do Estudiantes. Estudiantes? Era Estudiantes, né? Se eu não me engano, o Mancuso. Enfim. Então, assim, o que é que tá acontecendo com o Mancuso, galera? De verdade. O mesmo serve pro Martínez, serve também pro Mancuso. O Mancuso não consegue mais apoiar em nada. Nem ofensivamente, nem defensivamente. Ele em campo é um a menos. Sabe? Ele se esforça, luta, tenta marcar, tenta fazer alguma coisa, mas ele não agrega. O Brites, como lateral direito, agrega muito mais do que ele e o Tinga. E o Tinga agrega muito mais do que o próprio Mancuso. E olha que o Tinga também tem tido suas falhas aí já há bastante tempo. Então, pra mim, é um problema. O Mancuso não consegue performar. É impressionante como ele caiu muito. 9 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Foi o que o Fortaleza pagou ao Estudiantes, não é isso? Então, assim, o que é que tá acontecendo com o Mancuso? Porque ele já vem sendo alvo de críticas há bastante tempo. Precisa evoluir. Precisa melhorar. Não está legal essa situação do Mancuso. Ele não tá bem. Ele não agrega, seja como lateral direito, ala direita ou lateral esquerdo. Certo? Que eu até acho que poderia ser testado lá, já que o Diogo Barbosa, que é a nossa próxima vítima aqui do vídeo, também não tem entregado nada. Então, assim, é um problema.
certo? Mancuso precisa evoluir, precisa melhorar essa parte física. Taticamente ele não tem entregado nada, não ajuda em nada e a gente fica sem nada na lateral direita. E aí vamos falar sobre o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa chegou super contestado, né? Vindo do Fluminense. Foi campeão de não sei quantas Libertadores, mas sempre reserva dos times que ele foi campeão, Grêmio, Palmeiras, Fluminense, já chegou questionado, certo? Ninguém gostou da contratação do Diogo Barbosa. Se você disser que gostou, você tá mentindo. Ninguém gostou, certo? E o que foi o Diogo Barbosa em 2025? Veio a pedido do Vojvoda. Pelo que eu fiquei sabendo, ficou um pouco desesperado quando o Vojvoda foi demitido, porque imaginou que não tivesse mais oportunidades com o Paiva. E até acho que ele vem tendo uma mínima evolução, uma mínima, tá? Uma mínima evolução com o Paiva, para não ser injusto com o jogador. Só que o Diogo Barbosa não consegue manter a regularidade em nenhum jogo. Ele sempre cai drasticamente em momentos em que não pode cair. E aí o que acontece? Erro de posicionamento, falha de marcação, gol do adversário. De novo, ontem, contra o Corinthians, falha do Diogo Barbosa. E olha que eu nem acho que ele foi o grande vilão do gol de empate. Para mim foi o Martínez, tá bom? Então assim, Diogo Barbosa não conseguiu sequer tomar conta da lateral esquerda. Ele só tá jogando porque o Bruno Pacheco vive no DM agora, não consegue encontrar uma regularidade, apesar de estar ali disponível. O Paiva tem amado o Diogo Barbosa. Eu não sei o que diabo é que o Paiva tá enxergando no Diogo Barbosa. Pra mim, ele não tá jogando nada também. Não agrega defensivamente. Ofensivamente, ele até apoia bastante, aparece, tenta aparecer pra cruzar, tabelar com o Breno Lopes, fazer alguma ligação ali com os jogadores do meio de campo. E isso é bom. Só que acaba aí. Ele não consegue dar sequência a esses mínimos momentos que ele tem dentro da partida, sabe? E defensivamente, ele acaba virando uma avenida, assim como o Mancuso. O Mancuso ontem era uma avenida, o Diogo Barbosa nem tanto, sabe? Mas em alguns jogos a gente já viu o Diogo Barbosa perder fácil pros pontas dos times adversários que duelam no 1 contra ele. Então o Diogo Barbosa, mega questionado, é um jogador que, por mais que já tenham pedido pra gente apoiar ele e tudo mais, eu não consigo. Pra mim, já podia ter ido embora tranquilamente, tá? Diogo Barbosa, pra mim, não agrega em nada. Me desculpe, tá? A gente vai apoiar. Vamos estar lá no jogo contra o Botafogo e todos os outros jogos. Vamos apoiar, como o Paiva pediu e tudo mais. Só que, desculpa, galera. Se continuar desse jeito, nesse nível de jogo que tem tido, não dá. Desculpa, não dá pra aguentar Diogo Barbosa no Fortaleza, sabe? Ele é nocivo, sabe? Não tem sido interessante os jogos dele. São muito ruins, certo? Muito abaixo do que precisam ser. Pra mim, ele não entrega nível pra jogar no Fortaleza. De verdade. Saudades do auge do Bruno Pacheco Prime, né? E outra, trouxeram o lateral o Everson pra quê? Ele chegou, ainda era o Vojvoda, beleza, mas trouxeram pra quê o Everson? Não vão dar oportunidade ao cara, não? Porque se o Bruno Pacheco não joga porque não tá bem. O Diogo Barbosa, super questionado. Aí não vai botar o cara do Everson pra jogar? O que é que tá acontecendo? Então, assim, pra mim, tinha também que ter essa oportunidade pro Everson, até pra gente ver qual é a do cara, pô. Entendeu? Beleza, tá aprimorando a parte física, mas dá oportunidade pro cara, senão o cara não vai jogar. E a gente vai ter que sofrer com o Diogo Barbosa até o fim do campeonato. Então, assim, Diogo Barbosa precisa evoluir, porque a situação não tá nada interessante. Tá muito ruim mesmo. O que nos leva a falar sobre Zé Wellison, que aí já entra a polêmica do vai pro Vitória, não vai pro Vitória, o Vojvoda foi lá, não, Zé. Fica aqui no Fortaleza, a gente conta contigo. Mas se quiser sair, tudo bem. Aí o Zé, não, eu vou ficar. Não precisa, eu não vou pro Vitória, eu vou ficar aqui, Vojvoda. Pode deixar. E tá aí. E o cara não tinha completado ainda os 7 jogos. Véi, de verdade, tem que respirar bem aqui, falar sobre o Zé, porque assim, o Zé já foi um cara muito querido pela torcida, era um coringa, já foi titular muitas vezes, marcou gols importantes em final, em jogos decisivos, contra o Corinthians na Química Arena pela semifinal da Sula, contra o Sport na final da Copa do Nordeste, ele já foi muito importante. Só que o Zé não chuta mais de fora da área, ontem ele até deu um chute, né, no final do jogo, o jogo já ia acabar, ele chutou pra fora, mas foi um raro momento em que ele chutou de fora da área, que é um ponto forte dele. O Zé perdeu as suas melhores características. O Zé não apoia mais, o Zé perdeu a parte física, o Zé não chuta mais fora da área. E aí vem o que pra mim é o principal problema. O Zé perdeu a vontade de jogar. Porque ontem ele deu um passe ridículo de 1 metro, fraco, fofo, um peidinho pro jogador do Corinthians. Ao invés de tocar mais forte pro jogador do Fortaleza, ele recuou pro jogador do Corinthians. Isso ali, perto da entrada da área. Cara, pra mim isso é uma falta de compromisso total com a causa do Fortaleza. Sabe? Pra mim, o Zé, ele continua o mesmo.
da época do Vojvoda. Andando em campo, não consegue se entregar, perde bolas bobas, dá passes pro adversário ao invés de pro Fortaleza. Então, assim, o que tá acontecendo com o Zé Wellison? O que foi que aconteceu com o Zé Wellison que ele simplesmente se acabou em 2025? Porque ele é um cara importante. E, de repente, ele desandou. Então, o que tá acontecendo com o Zé? Sabe? De verdade. Zé, se não tá bem, se não tá legal, não joga, cara. Pede pra ficar fora. Ou então sai do time. Sabe? Abre mão da multa, sei lá, tem contrato até 2027. Aliás, não sei pra que esse contrato gigantesco. Se você não tá bem, Zé, se você sente que não dá mais pra entregar nada, não jogue. É melhor, entendeu? Porque é nítido que você dentro de campo só prejudica. Só entrega a bola pro adversário, fisicamente não aguenta mais. E é o Zé Wellison, um cara considerado forte no elenco. Sabe? Só que pra mim acabou. O Zé Wellison acabou no Fortaleza. Não existe mais Zé Wellison no Fortaleza. Ele não entrega mais nada. Então, Zé, de verdade, cara, tenha consciência, peça pra sair. Ou então, não jogue mais, fique só treinando a parte. Porque você não tá bem. Fisicamente não tá bem, tecnicamente não tá bem, mentalmente é visível que você não tá bem. Ontem voltou a jogar depois de uma eternidade, voltou a mesma coisa. Então, assim, de verdade, conselho de torcedor, né, que ama o seu clube, jogue mais não, é melhor, entendeu? Eu sei que muitas vezes só vai ter você de opção até chegarem as novas contratações, mas depois que as contratações chegar, você nem entra mais, cara. Gosto muito do jogador, acho que ele sempre ajudou bastante, mas hoje ele é um nada. Não consegue mais entregar absolutamente nada no Fortaleza. Minha opinião, certo? PM, minha opinião. Não consigo mais ver o Zé Wellison performando bem no Fortaleza. Ele não entrega mais nada. Taticamente, fisicamente, mentalmente, ele não está conectado com o clube. Não está. Não adianta. Certo? Nada vai me provar o contrário. A não ser ele virar 360 e mudar do nada. É isso. E o Lucero? Lucero eu deixei por último, porque como é que pode, cara? O Lucero, ou ele trocou de corpo com o Yuri Alberto, tipo o Capitão Guinil em Dragon Ball Z, né? Que trocou de corpo com o Goku, ou ele realmente não tem mais interesse em jogar pelo Fortaleza. O Lucero caiu de uma maneira, galera, em que a gente viu o El Gato, que como hora até assim, né? Quando faz os gols, não fazer mais gol, não sabe mais fazer um pivô, não sabe mais segurar uma bola, não consegue sequer prender a bola pra dar um passe, sabe? Fisicamente mal. A galera até brinca, né? O Lucero, depois que deixou o cabelo crescer, desaprendeu. Cara, o Lucero, depois que se resolveu o problema com o Colo-Colo e da Sul-Americana do ano passado, se acabou, entendeu? Aliás, ano passado ele ficou 17 jogos sem marcar um gol. Cara, o cara é centroavante do time, sabe? É o principal artilheiro da equipe, é um cara que já fez mais de 50 gols, 60 gols, nem sei. E simplesmente o cara desandou completamente. O Lucero não consegue mais entregar nada. Ontem o Daverson, mesmo sem fazer gol, foi muito mais importante. Aliás, o Daverson tem sido importante em todos os outros jogos, tá? Ele melhorou fisicamente, ele participa mais, ele sabe fazer o pivô, ele vira o jogo. Cara, o Daverson, apesar de ter essa fama de brincalhão, de palhaço e tudo mais, taticamente e fisicamente, ele tem entregado. Você pode até não gostar do Daverson, mas ele tem entregado gols. Ele consegue até dar assistência, pré-assistência para gol. Ele faz bem o pivô, ele marca muito bem no ataque, sabe? Ele tem sido um centroavante, um camisa 9. E abre aspas, tá? O Adam Barreiro, o que é que tá acontecendo com ele? O Paiva não gostou? Trouxeram o Barreiro pra quê? Então, assim, fecha aspas. O Lucero, cara, precisa evoluir, sabe? Nós perdemos o El Gato. Ele não entrega mais nada no Fortaleza também. Ele não consegue fazer gol, ele não consegue participar ativamente no ataque, ele não consegue mais se posicionar de uma maneira em que os jogadores municiem ele pra marcar gol, ele não consegue puxar um contra-ataque em velocidade, que tudo bem. Pode não ser a característica dele, mas ele não consegue puxar pra segurar e esperar uma outra opção aparecer pra ele dar o passe. E isso a gente viu o Lucero fazer várias vezes em outras temporadas. Mas desde o ano passado pra cá, ele não consegue mais entregar. E pra mim isso é muito frustrante. Porque ele era o principal artilheiro, o principal jogador do time. E hoje não consegue entregar mais nada. Ontem eu fiquei triste. Ele entrou no lugar do Daverson e não jogou nada. Então, assim, pra mim é um problema. Precisamos recuperar o futebol do Lucero pra fazer valer a briga com o Colo-Colo. Ou então, dispensa o jogador e vende. Porque do jeito que tá, não dá. E essa foi a minha avaliação desses 5 jogadores. Sei que eu falei demais. Esse vídeo aqui vai dar meia hora, mas eu não tô me importando com o tempo. Não sei se vai render. Não tem problema também se não render, mas eu queria falar um pouco sobre esses jogadores. Mais tarde tem live às 18h15. Conto com a tua participação, cola com a gente. Já deixei o link criado, tá bom? Pra você colar com a gente. E é isso aí. Vamos torcer pra que as coisas evoluam. Vamos torcer pra que esses jogadores aí possam voltar a se aprumar e a gente possa retomar aí o caminho das vitórias. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Valeu, falou e tamo junto!